Bolsonaro quer que você tenha medo. O assassinato bárbaro do Marcelo Arruda, na semana passada, lá em Foz do Iguaçu, na sua festa de aniversário, diante da sua família e de um bebê, seu filho, de 1 mês de idade, mostra até onde chega a crueldade, a violência do bolsonarismo. E como em todo crime, tem aquele que aperta o gatilho e tem o autor moral, o autor intelectual. O autor moral de toda essa violência é Bolsonaro. Quando prega ódio, morte, ataque aos opositores, que é o que ele tem feito nas últimas décadas. Antes de mais nada, é preciso deixar toda a nossa solidariedade à família de Marcelo Arruda e de todas as vítimas da violência política bolsonarista. E esse episódio trágico coloca a questão para todos nós. Como lidar com o clima de medo que o Bolsonaro quer imprimir nessas eleições? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A violência política se tornou um problema no Brasil. O que já era há muito tempo na Colômbia, no México, com milícias atuando, candidatos de oposição da esquerda assassinados no meio do pleito, agora aqui também se tornou uma realidade. Desde o assassinato de Marielle Franco, em 2018, pelas milícias do Rio de Janeiro, com uma relação até hoje inexplicada com o próprio Bolsonaro e os seus filhos. Passando pelo que aconteceu nas eleições daquele ano, com o exemplo trágico de Moa do Catendê, o capoeirista baiano assassinado durante a eleição por expressar suas ideias de esquerda. Passando também pelas agressões que os bolsonaristas têm feito nos últimos anos, desde enfermeiras e profissionais de saúde que faziam manifestações pacíficas durante a pandemia em defesa da vacina, até jornalistas de vários órgãos de imprensa que estavam fazendo a cobertura da agenda presidencial. Agora, como era de se esperar, quanto mais perto fica das eleições e quanto maior a iminência do Bolsonaro tomar uma derrota para o Lula, logo no primeiro turno, o desespero político deles se converte também em violência. E é preciso que a gente dimensione o tamanho desse desespero. Quando a gente fala que o Bolsonaro tem medo de perder a eleição, é porque ele sabe que se perder a eleição, também vai perder a proteção dos sigilos de 100 anos para qualquer coisa, a proteção de indicar delegados das polícias federais nas regiões onde seus filhos e ele são investigados, a proteção da Procuradoria-Geral da República, que senta em cima dos indiciamentos contra ele pelos crimes na pandemia. Ou seja, Bolsonaro pode sair do governo e parar na cadeia. Hoje, o medo está do lado dele. O que ele está querendo fazer nesse processo eleitoral é jogar o medo para o nosso lado. E ele faz isso estimulando a toda hora a violência. Nas suas lives de quinta-feira, nas suas declarações no corrozinho do Palácio do Alvorada e por aí vai. Prega ódio, violência, morte. Disse de um comício do Lula há poucos dias que se jogasse uma granada lá, resolveria o problema. Aí quando aparece alguém e joga uma bomba caseira, ele diz que não tem nada a ver com isso. Ele fica todo dia falando em fazer arminha, fuzilar os esquerdistas. Aí, quando aparece alguém e dá um tiro num aniversariante na frente da sua família por ele ser de esquerda, ele diz que é um louco e que não tem nada a ver com isso. Mas tem método nessa história. E essa política bolsonarista do ódio e do medo tem 3 objetivos principais. O primeiro é que Bolsonaro quer repetir igualzinho o clima da eleição de 2018. Aquela eleição foi movida pelo medo, pela raiva, pela antipolítica, pela desilusão. E é nesse caldo que alguém como Jair Bolsonaro pode ter sucesso. Quando a sociedade passa a discutir os seus reais problemas, quando se tem uma pinta de esperança sobre o futuro, aí Bolsonaro não tem espaço nenhum. Ele quer uma eleição marcada pelo conflito, pela violência, pelo caos. Até porque, como ele próprio faz questão de não esconder, ele, sabendo que as chances de ganhar na urna
são pequenas, apela para um discurso golpista. Pensem bem, não tem nada mais favorável para um cenário de discutir a intervenção dos militares, um estado de sítio e por aí vai, do que criar caos na sociedade, violência generalizada para todos os lados. Ou seja, isso não é uma coisa aleatória na estratégia do Bolsonaro. Isso é o centro de uma estratégia de desestabilizar o clima eleitoral, fazer uma eleição marcada por ódio, medo, violência, caos e, a partir disso, se vender como salvador da pátria que vai pacificar a sociedade. Eu me lembro bem, cara, 2018, eu fui candidato à presidência. Passei aquele ano fazendo campanha, rodando pelo Brasil, para 25 estados do Brasil durante as eleições. Era você pregar no deserto. Não tinha espaço para você falar de projeto, de futuro, de esperança. A sociedade estava rançosa. Não tinha espaço no debate eleitoral. Tanto é que o cara ganhou sem falar de projeto nenhum. O que ele falou de economia? O que ele falou de solução para os problemas do Brasil? Nada. E era justamente assim, essa política feita com os ingredientes do ódio e do medo. O ódio, a política, a corrupção, o medo. E precisa de alguém, do cara que vem aqui e fala, eu vou matar o bandido, vou matar o vagabundo, vou fazer acontecer. Ele ganhou aí, desviando a agenda política para kit gay, para os comunistas, para mamadeira de piroca. Né? E era um clima muito tóxico. Muito tóxico. Foi uma eleição muito dura, muito difícil. Passaram 4 anos. Não poderíamos falar que passaram 4 décadas. Porque a experiência do Brasil com a extrema-direita, no Bolsonaro, ela foi intensa e trágica. Ela deixou um legado em 3 anos e meio de 670 mil mortos pelo genocídio na pandemia, da destruição da economia, da volta ao mapa da fome, da volta da inflação, né? Do cara que dizia que era o antipolítico, que ia fazer acontecer sentado no colo do Centrão. Então, hoje o clima é outro. Eu me lembro que, de fato, quando ele falava naquela época, vamos acabar com o MTST, com o MST, terroristas, vai pra ponta da praia, vai pra cadeia, vai pro exílio. Isso gerava um impacto na sociedade. Agora, quer dizer, passaram 4 anos e nós estamos firmes. Passaram 4 anos e nós estamos de cabeça erguida, resistentes, vamos ganhar uma eleição no primeiro turno. Agora a situação é outra. Agora, cara, eu ando na rua, vou pra uma comunidade fazer a campanha, eu vou com o Lula pra um evento. Você vê isso? É outra coisa. Até o olho das pessoas brilha. É outra coisa, já tem um clima de esperança, futuro, reconstrução. Vamos pensar o Brasil. Sabe? Mudou da água pro vinho. É lógico que tudo que ele quer é repetir 18. Por quê? Porque em 18 ele ganhou. Porque ele só pode ganhar com o clima daquele. Só que o Brasil é outro, ele não vai conseguir. Por mais que ele consiga promover cenas lamentáveis, desoladoras e trágicas, né? Morreu uma pessoa. Morreu Marcelo Arruda, né? De violência política. Por mais que ele consiga fazer isso, ele não vai conseguir botar esse clima no Brasil. Porque o Brasil de 2022 não é o Brasil de 2018. O segundo objetivo de Bolsonaro, ao fomentar a política do medo, é a famosa manobra de distração. Ele quer desviar a atenção da sociedade dos temas que tocam na vida das pessoas, que para esses temas ele não tem resposta nenhuma. O que o Bolsonaro tem a dizer da inflação, do preço do bujão de gás, do preço dos alimentos, do preço dos combustíveis. O que o Bolsonaro tem a dizer que no governo dele o Brasil botou mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome e voltou para o mapa da fome? O desemprego em alta. Ou seja, Bolsonaro sabe que tende a perder essa eleição pela tragédia social e econômica que representa seu governo. Agora, há 2 meses de outubro, ele vai lá e aprova a PEC do desespero. E libera aumento do auxílio, vale gás, vale caminhoneiro, vale taxista, vale tudo para ganhar a eleição. Mas agora é tarde, o povo não é besta e sabe que aquilo que está vivenciando hoje é resultado direto da política do Bolsonaro nos últimos 3 anos. E é por isso que o sonho do Bolsonaro é que nos próximos 2 meses e meio a gente fique discutindo violência política, fique discutindo casos de agressão, fique discutindo troca de tapa na rua entre gente de camisa amarela e de camisa vermelha, ao invés de discutir os problemas do povo. E o terceiro, e talvez mais importante dos objetivos do Bolsonaro com essa estratégia, é nos intimidar, é nos deixar debaixo da cama, é fazer com que os milhões de ativistas progressistas espalhados pelo Brasil não se coloquem nas discussões, não se mobilizem nesse processo eleitoral. Quando só um lado entra em campo, quando só um lado está nas ruas, quando só um lado tem coragem de falar,
a vitória é por WO. Muitos de vocês vão se lembrar, num período muito duro da pandemia, ainda na primeira onda, em 2020, quando os bolsonaristas começaram a fazer manifestações todo domingo. Uma era em defesa do AI-5, outra deu porrada em jornalista, outra agrediu enfermeiras, outra... e por aí vai. Eles só pararam quando os movimentos sociais voltaram às ruas, num primeiro momento liderados por torcedores organizados, quando nós tomamos a Avenida Paulista, o Largo da Batata, e fizemos manifestações em várias partes do país. Foi isso que deu um basta e segurou as manifestações fascistas e de ódio dos bolsonaristas. Por isso, tudo que a gente não pode fazer nesses próximos 2 meses, os mais importantes das nossas vidas, é simplesmente ficar recluso em casa, com medo, com receio de expressar nossas posições. É lógico que é preciso ter prudência, não cair em provocação, não se expor a agressões, mas isso não pode significar silenciamento. Nós temos que entrar nas discussões, defender o nosso lado, que é o lado certo, que será o lado vitorioso da história, defender as nossas candidaturas, ir para a rua, fazer comícios, fazer panfletagens, fazer grupos de ação, fazer mobilizações. Isso vai ser decisivo para que a gente conquiste uma grande e retumbante vitória no dia 2 de outubro. O Bolsonaro sabe muito bem disso e é por isso que ele aposta na linha de tentar nos intimidar. Mas eu não tenho dúvida, e sinto isso a cada dia que converso com a nossa militância, que ele não vai conseguir. O sentimento de esperança, de compromisso com um novo Brasil, da necessidade e da urgência de virar a página desse pesadelo é muito mais forte do que o medo, do que a intimidação que ele tenta colocar para todos nós. A escolha que o Brasil vai fazer no dia 2 de outubro não poderia ser mais clara, mais nítida e mais decisiva. De um lado, o bolsonarismo, que planta ódio, rega com medo e colhe a violência. Do outro lado, estamos nós que defendemos a democracia. A gente planta amor, rega com muita coragem e colhe a esperança. Esses próximos meses vão ser uma grande encruzilhada da nossa história. O Brasil vai precisar, mais do que nunca, de muito engajamento, de muita militância e lembrar as origens do velho Guimarães Rosa, que a vida que é da gente é coragem. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.